envoltos por membrana, cápsula, tá? Então são chamados de órgãos encapsulados. Mas também a gente tem órgãos que tem uma cápsula, uma pseudocápsula, parcialmente apenas. E nós temos regiões também, né? Que na realidade nós temos um grupo de células que são responsáveis pela resposta imune que não estão encapsuladas. Então nós vimos então lá no sistema digestório, que fosse mais pensado, a placa de Peyer, vocês lembram da placa de Peyer? Faz parte do sistema imune. E lá o que a gente vai encontrar? Essas células de defesa, localizadas então na submucosa, invadindo a mucosa. Então, quando a gente fala que nós temos sistemas que são portas de entrada para micro-organismos invasores, então o sistema digestório, o sistema respiratório, que a gente vai entrar, daqui a pouco já vai entrar no sistema respiratório, o sistema urinário. Então, via de acesso do quê? De micro-organismos invasores. Tá? Então, o que vai acontecer com esses micro-organismos? Eles vão tentar entrar no nosso organismo. A primeira barreira que eles vão encontrar vai ser o quê? O que eles vão sempre encontrar a primeira barreira nesses sistemas? Barreira epitelial, gente. É a barreira epitelial. Então, sempre nesses sistemas, a gente tem um sistema epitelial. Muitas vezes, eles conseguem penetrar o sistema epitelial. Aí, o que eles vão encontrar? Todo o sistema de defesa. Então, nós temos muitas células de defesa nessa região. Tá? Então, quando a gente fala de células de defesa, obviamente, nós estamos nos referindo a várias células que vocês já conhecem. Então, eu tenho células dos macrófagos, que são importantes, são as células ABCs, né? As células dendríticas, elas são muito importantes, tá? Mas, quando a gente fala em sistema imune, a gente já vem na cabeça da gente o quê? Linfócito, não é isso? A gente fala em sistema imunológico, já vem na cabeça da gente os linfócitos. De maneira geral, tá? De maneira geral, o grande grupo, quais são os tipos de linfócitos que nós temos? De maneira geral. Linfócito do quê? T. O T vem de que órgão? Por que T? Timo. O que ele faz no T? O T ele é produzido no timo? Ele é formado no timo? Onde que ele foi formado? Na medula óssea. O que ele vai? Ele tem que ser transferido para o timo para adquirir o quê? A imunocompetência. E depois o que vai acontecer? Ele vai sair do timo e vai se alojar o quê? Em outros órgãos. Vai ser responsável pelo quê? Pela resposta imunológica. Em outros órgãos. Tá? Muito bem. Aí nós temos o quê? O linfócito o quê? B. O B. Por que esse B? Por que esse B? Porque inicialmente teve um estudo com as aves, descobriu então que ele adquiria essa imunocompetência numa região das aves que era a bursa ou bolsa de Fabrício. Aí ficou com esse termo B. Tá? Mas o B ele adquire imunocompetência em qual região? Na própria medula. E tem o MK, né? Que depende dessa adquirir a imunocompetência, que ele vai lá e vai, né, responder imunologicamente sem ter contato prévio com o antígeno, tá bom? Então é isso. Então, essas células, todas elas são formadas na medula óssea e ponto. Aí o que tem que acontecer com um grupo de células chamadas de T? Tem que chegar no timo para adquirir a imunocompetência. Tá? Aí o que vai acontecer? O B já adquire a imunocompetência na medula óssea. Portanto, se eu perguntar para vocês, quais são os órgãos linfáticos primários? Medula óssea e timo. Não pode esquecer que no feto também tem um fígado fetal. O fígado fetal também pode ser considerado, mas é lá no feto. Depois do nascimento não vai mais exercer, geralmente não exerce mais essa função. Tudo bem? Primário, adquire imunocompetência. E o que seriam os secundários? Se eu tenho primário, o que é o secundário? É aquele que vai desenvolver a resposta do quê? Imunológica.
sistema imune. Então, nós vamos começar com esse aqui. Você olhando aqui, ó, alguém consegue me dar um diagnóstico? O que é isso? Você tem duas opções. Você só viu depois que o que é isso aqui? O que é isso? Por que é o timo? Porque ele tem o primeira característica do timo. O que é o timo? Ele é um órgão encapsulado? Sim. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um cápsula de tecido conjuntivo, né? Uma cápsula fininha. E nós vamos ter o quê? Septos, ultravéculos de tecido conjuntivo. Então o timo, ele é dividido em lobos, dois grandes lobos, né? E partindo dessa cápsula aqui, nós vamos ter o quê? Os lóbulos. Tá? Eu tenho um lobo, eu tenho um lobo e outro lobo. Por que eu sei isso aqui? Que isso aqui é um timo. Porque é o único órgão linfático, pessoal, que eu não vou ter nódulo linfático. Então, você vai bater o olho aqui, ó, você pode percorrer aqui, você vai encontrar os lóbulos, mas não tem nódulo. Por que não tem nódulo? Uma pergunta é: por quê? Tem linfócito B aqui? E quem forma geralmente nódulo? Geralmente. Quais são as células que se agrupam formando nódulos? O B. O B. Então aqui vai ser um local de diferenciação de linfócito aqui. Não tem o B aqui. Então não tem nódulo. Então o único que não vai ter nódulo. O que a gente tem? Ó, aqui eu vou ter um lóbulo. Tá? Aqui eu tenho outro lóbulo. Esse timo, gente, qual região que forma timo embriologicamente? Onde vem o timo? Principalmente na terceira bolsa faríngea, né, que tem uma característica endodérmica, que é aquele teto do endoderma. Mas o timo, ele vai ter o quê? Além dessa influência endodérmica, ele vai ter o que? Os linfócitos, que viriam aqui da medula, que tem a origem que é mesodérmica. Então, enquanto a maioria dos órgãos linfáticos tem uma origem exclusivamente mesodérmica, o timo ele tem uma origem dupla, ou é até melhor a gente falar que uma origem biológica tripla, porque na realidade o ectoderma também participa. Por quê? Porque naquelas bolsas faríngeas aqui eu tenho um mesênquima, que na realidade não é um mesênquima puro, é um ectomesênquima. Tem células da crista ali. Então as células da crista também elas participam aqui na formação do timo. Então essa é a resposta mais correta. A origem embrionária tripla. O endodermo, o mesodermo e o ectodermo. O ectodermo por quê? São as células da crista neural. Os outros órgãos, exclusivamente mesodérmico. Tá? Então é tranquilo, origem embrionária dos outros órgãos mesodérmicos. Esse aqui, tá? A maioria dos autores colocam dupla, mas se a gente for ver ao pé da letra, também tem a participação das células da crista neural. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Muito bem. O timo, pessoal, ele é um órgão no qual o tamanho dele é muito maior proporcionalmente, né, no recém-nascido, na criança pequena, né? E o que vai acontecer? Ele vai evoluindo depois da puberdade. Então, se eu pegar, por exemplo, uma pessoa idosa, ela vai ter timo. Vocês vão encontrar o timo numa pessoa idosa. O timo desaparece? Não desaparece. O timo, ele evolui. É difícil a gente encontrar o timo. Onde que você vai procurar o timo? Onde você vai abrir ali o timo? Vai procurar o timo em que região? No mediastino, no lugar dos vasos da base. Né? Se você observar, por exemplo, usando o microscópio do timo bebê, o timo como um espaço muito grande, ele é bem visível. Aí você pega um adulto, é difícil você reconhecer o timo do adulto. Por que acontece isso? Por que acontece isso? A gente tem que entender por que ele evolui. Porque aqui ele tem que deixar as células ok,
né, esses micro-organismos invasores. Principalmente quando ela entra na escola, né? Aí aquela criança fica doente toda hora. Porque ela está se expondo, está desenvolvendo o seu sistema imunológico. Então, quando você desenvolve o sistema imunológico, existem algumas células que ficam como memória. Então, uma pessoa adulta, ela vai ter um monte de memória. Não que ela não possa reativar o seu sistema, né, imunológico, mas ela tem muita célula de memória. Então, não vai precisar mais tanto da influência do time. Daí a importância também, pessoal, aquele calendário de vacinação dos bebês. Então, no primeiro mês, toma uma vacina. Então, esses vírus inativados, tudo isso vai desenvolvendo o sistema imunológico. Tá? Então, é a base disso. É a base. Então, não é certo você simplesmente não expor a criança. Você tem que expor o quê? De forma gradativa, obviamente, mediante as primeiras vacinas, quando ainda não tem vacina. O leite materno também é muito interessante, que já, né, vai passando os anticorpos da mãe para o bebê, quando ele não consegue passar. Então, é isso que é essa evolução. Então, o time é maior nas crianças, sim, porque ele está desenvolvendo. Tá? Depois ele vai evoluindo. Então, mas mesmo no idoso, ele ainda existe. É lógico que é bem pequenininho. Tem muita gordura, tem mais tecido fibroso, mas ele existe. Muito bem. Então, se eu pego aqui, por exemplo, ó, um lóbulo. Tá? O que está acontecendo aqui, pessoal? Eu tenho uma região aqui mais externa, que é escura, e eu tenho uma região aqui mais interna, que é clara. Quais são as regiões do lóbulo hepático? Não tem nódulo. Aqui eu tenho regiões do lóbulo. Quais são? Córtex. Então eu tenho a região cortical. E aqui eu tenho a região medular. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Onde que eu vou encontrar aquelas células que ainda não estão sofrendo o processo de diferenciação? Elas não estão totalmente diferenciadas. Na região do córtex ou na região da medula? Na região do córtex. Então aqui a gente vai ter o que? Os timócitos. São aquelas células no processo de diferenciação. São aquelas células que chegaram da medula óssea. Como que elas chegaram aqui? Como que chega aqui as células da medula óssea? Via corrente sanguínea. Né? Via corrente sanguínea. Pessoal, o timo, ele não é interposto na circulação linfática, como a gente falou. Então, eu não tenho os vasos linfáticos aferentes. A gente encontra somente o eferente, só que sabe. Mas ele não interpõe. Mas a vascularização dele aqui, ele vai chegar aqui, né? Nessa região aqui, e ele se dirige para essa região cortical. O que é que vai acontecer aqui, conforme ele vai passando na região cortical? A maioria das células, elas sofrem o quê? Apoptose. A gente pode falar até que 90% das células que chegam aqui, elas vão morrer. Então, não são todas as células que chegam, né, que vão sofrer essa imunocompetência e vão cair de novo na circulação para se dirigir para os outros órgãos. Então, conforme ela vai passando aqui, ó, o que é que vai acontecendo? Ela vai adquirindo a imunocompetência. E para isso, existem células aqui que auxiliam nisso. Tá? Quais são essas células que vão auxiliar nessa imunocompetência aqui? Além dos timócitos, o que eu tenho aí? As células reticulares epiteliais. Células reticulares epiteliais. Quais são as células reticulares epiteliais? Quantas? 6. 3 corticais. 3 medulares. Tá? Então, presta atenção. Eu tenho a célula reticular epitelial tipo 1. Tipo 1. Qual a localização dela? Abaixo da cápsula. Tá? Aqui, ó. Abaixo desses célulos aqui,
arterial, não é isso? E a célula reticular o quê? Epitelial. É lógico que possam aparecer aí alguns pericílios também. Pericílios pode aparecer aí. Então, ele vai isolar. Vocês lembram lá no cérebro que tinha aquela barreira para praticamente dificultar a passagem? Não que não passe nada, mas ele tende aqui a dificultar a passagem. Como que chega, eu te mostro aqui, ó. É um duplo o quê? Vocês aprenderam que fala? Duplo o quê? Negativo, bem aqui na periferia. Conforme ele vai chegando aqui, o que ele torna-se como? Duplo o quê? Positivo. Aí ele vai chegar aqui, ó, mais próximo aqui da medular, torna-se o quê? Um positivo só? É isso? É isso? Perto do positivo? É isso? Então, porque ele não pode ser um duplo positivo. Tem que escolher. Você vai ser CD1, CD4. Não é isso? Quem tem que escolher? Vai ter a passagem ali. Tá? Então, ele vai adquirindo essa imunocompetência. Então, ele vai adquirindo o que vai acontecer? Quando ele torna-se aqui, né? Ele vai ter aquele complemento CD4, CD8. Ele vai cair o quê? Na região medular. Aqui sim, já tem aquele complemento. Tá? Muitos, o que vão acontecer aqui? Eles morrem no trajeto, eles sofrem a comptose. Tá? Então eles vão sofrendo essa comptose. A partir do momento que ele caiu aqui, ele vai cair na circulação aqui sanguínea e vai sair do timo. Ele se aloja em órgãos linfáticos secundários para desenvolver a resposta imune. Então, o simples positivo que vai chegar na região medular. O simples positivo. Então, ele começou lá um duplo negativo, o duplo positivo, e o que vai chegar aqui é o simples positivo. Então, ele vai sair daqui e vai chegar nesses outros órgãos. Tá? Quem que forma toda essa sustentação, além da sustentação, quem participa nesse processo? Quais são as células que participam desse processo de diferenciação? As células reticulares epiteliais. Que tipo que eu tenho aqui além da 1? Eu tenho uma tipo o quê? 2 aqui. Aí eu teria o quê? A tipo 3 aqui, ó, na região córtico-medular. A tipo 3, ela vai estar nessa junção. A tipo 4 já é da medular. Ela vai estar nessa junção, só que ela vai estar voltada para cá. A tipo 5 vai estar aqui na medular. E a tipo 6? Forma qual estrutura que é característica do timo? Corpúsculo de ração. A tipo 6, ela localiza-se exclusivamente na região o quê? Medular. Aí é uma característica do timo. Tá? Então, ó, se a gente aumentar aqui um pouquinho, vamos aumentando aqui para a gente observar, ó, os timócitos nesse processo de diferenciação. Por que é mais escuro aqui do que aqui? Porque aqui eu tenho uma população maior de células. E além disso, essas células que estão na região cortical, ela tem menos citoplasma. Já é escasso o citoplasma linfócito, né? E aí ela vai ter menos citoplasma. Então tem uma quantidade maior de células ali e citoplasma escasso. Então, repetindo, quais são os principais tipos celulares? Tem outros, tem. Mas quando eu falo de tipos celulares do timo, os dois principais são os timócitos, que seria aquele processo de diferenciação dos linfócitos T, tá? E as células reticulares epiteliais. Os timócitos, que seriam os linfócitos T, têm origem mesodérmica. As células reticulares epiteliais, elas terão origem endodérmica, exceto a tipo 6. A tipo 6 já tem origem ectodérmica, mas deixa quieto. Mas deixa quieto. Tipo 6 é essa tipo 6 aí, ela já tem uma origem lá na pista neural, tá? Então, ó, se eu colocar um aumento um pouquinho maior, ó, qual que é a característica básica do timo? Isso daqui. Então, o diagnóstico do órgão, quando a gente for pedir o diagnóstico para vocês, né, o Fábio vai ficar focalizando aqui, ó. Ele vai ficar com gazetinha aqui, ó. Olha essa estrutura aqui que é a característica do timo. O que seria essa estrutura? São células que calcificadas, é uma involução. O corpúsculo de Nassau é mais visível, obviamente, num timo mais maduro, né, porque é um processo de involução.
nesse processo de diferenciação. E vocês conseguem enxergar essas células aqui, ó, maiores, com um núcleo mais claro, essa aqui, essa aqui, ó. Identifique a célula contábil. Identifique a célula contábil. Se aqui é tipo 6, que tipo está aqui perto da 6 na medula? Tipo 5. Então, mas como é que você vê tipo 5? Eu tenho que deixar com um ponto de referência o corpo de relação. Tem como. Se eu pego aqui na periferia, agora aqui é mais difícil ainda, ó, localizar. Se eu pego aqui na periferia, ó, essas daqui, que estão logo abaixo da cápsula, seria tipo o quê? 1 a 1. Então, essa aqui seria a 1, essa aqui seria o quê? Se essa é a 1, essa aqui mais interna. A 2. E a 3? E a 4? Esquece. Por quê? Porque nessa região corte com medular. Aí fica difícil. Aqui não tem fundo. Aqui tem a 3 e a 4, aí uma voltada para um lado, outra para o outro. Então eu não vou ter ponto de referência aí. Tudo bem? Ficou claro para você? Então, obviamente, essa reticular epitelial é importante na sustentação, mas ela também participa dessa imunocompetência. Tá? Aqui, essas células elas vão sair do timo via corrente sanguínea e elas vão se alojar em outros órgãos para lá desenvolver a resposta imunológica. Ficou claro isso para vocês? Quer comentar alguma coisa, Tiago? Eu vou rever tudo, deu, sabe? Deu.